Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a leitura do livro Atitude, um jovem vencedor. Vamos lá. Será que Deus perdoa todas as vezes em que alguém pede perdão? Perdoado porque Deus perdoou. Uma jovem nos fez essa pergunta recentemente, por outras perguntas que fez. Percebemos que sua dúvida era séria e, além disso, comum entre os jovens. A consciência de seus pecados e a incerteza de ter sido perdoado por Deus pode danificar muito a vida de um cristão. Ou seja, não podemos ter incertezas, né, do perdão de Deus. Por isso, vamos falar um pouco sobre arrependimento e confissão. Certamente não vamos esgotar o assunto, mas cremos que algumas dicas bíblicas e práticas irão ajudar muita gente. Antes de tudo, precisamos lembrar-nos sempre de que o arrependimento é a chave para receber o perdão de Deus. Nosso Deus é perdoador. Mas, se não nos arrependemos, não conseguimos receber o seu perdão. Muitas vezes o problema é que vamos acumulando pecados dos quais não nos arrependemos, sem perceber que eles são uma barreira entre nós e Deus. Pecados não confessados são como sujeira em uma janela. Lentamente, com a poeira, eles vão se acumulando, acumulando até impedir a entrada da luz. Daí, para limpar tudo é muito mais difícil, às vezes quase impossível. Por isso precisamos aprender a nos arrepender. Então, logo você perceba que algo que disse, fez e até mesmo pensou ofendeu a Deus. Arrependa-se, pedindo-lhe perdão por ter dito, feito ou pensado aquilo. Pronto, pecado confessado, perdão imediato. Mas Jesus falou, né, para aquela mulher: vai e não peques mais. Sempre ouça bem, sempre que nos arrependemos genuinamente, Deus nos perdoa. O rei Acabe foi um dos piores reis de Israel, especialmente porque se casou com Jezabel, uma espécie de feiticeira daqueles tempos. Ela o instigou a matar Nabote, a fim de tomar a sua vinha. Esse pecado ofendeu muito a Deus. O profeta Elias, em nome de Deus, repreendeu Acabe pelo que fizera e anunciou o castigo de Deus sobre ele. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em sacos e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Veja como Deus é sensível ao nosso arrependimento. Por isso, arrependa-se sempre. Além disso, alguns se queixam de que se arrependeram, mas não sente que foram perdoados, e sua consciência ainda os acusa. Precisamos então considerar outro ponto. Não importa o que você sente, importa o que Deus estabeleceu em sua palavra. A Bíblia diz que o justo viverá por fé, não pelo que sente ou deixa de sentir. Se a Bíblia estabelece que quando você se arrepende genuinamente confessando a Deus o seu pecado, ele imediatamente o perdoa. Então, simplesmente creia nisso. Creia nisso mesmo que você não se sinta perdoado. Deus prometeu perdoá-lo quando você se arrepende, e ele é fiel e justo, e não pode mentir. Se após arrepender-se ainda persistirem acusações em sua consciência, saiba, isso procede de Satanás, nosso inimigo, cuja função é acusar-nos. Se Satanás conseguir convencer os cristãos de que eles não foram perdoados,
ele conseguirá desanimá-los e até impedi-los de prosseguir na vida espiritual. Então, rejeite a acusação pós-confissão. Há outro aspecto importante, a consequência do pecado. Muitos cristãos supõem que não foram perdoados de verdade por causa das consequências de seu pecado, como se elas fossem castigo de Deus. Ou seja, né? Você pecou, você foi perdoado. Porém, as consequências das nossas atitudes, infelizmente, vão aparecer uma hora ou outra. Isso também é um engano. A pessoa que cometer erro terá que arcar com as consequências, não obstante o perdão de Deus. Por exemplo, se uma pessoa cometer um crime e depois se arrepender completamente, Deus a perdoará. Todavia, ela ainda será punida pela justiça humana pelo crime cometido. O que fazer então? Se o arrependimento é genuíno, devemos humilhar-nos e pedir a Deus a sua graça para arcarmos com a consequência de nossos atos. Talvez isso implique sofrimento e restrição para nós, mas certamente redundará em bênçãos e profunda experiência com Deus, se nosso coração estiver voltado a Ele. Para terminar, nunca culpe a Deus caso você tenha pecado. A Bíblia diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se pecou, tão somente reconheça que errou e receba o abundante perdão de Deus. Se cair de novo, confesse outra vez, arrependa-se e levante-se uma vez mais. Contudo, não o faça levianamente. Lembre-se das consequências do pecado. Ou seja, peca, aí pede perdão. Peca, pede perdão, né? Mas peca porque quer, né? Se nosso arrependimento for sincero, podemos desfrutar da doçura do perdão de Deus. Ele prometeu que seria assim e assim será. Vou ler uma parte que eu acabei não lendo, né? Respondendo a jovem que nos fez a pergunta do início do artigo. Sim, Deus nos perdoa todas as vezes em que nos arrependemos. Graças a Deus, né? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.